vamos começar então com o assunto de hoje, que vai ser esse mesmo, jejum. Por que a gente vai falar sobre o jejum, gente? Que a solicitação tá grande sobre o assunto, afinal de contas, jejum é bom, é saudável? Quem tem que fazer? Jejum é para todo mundo? Jejum traz benefícios para o meu corpo? Será que ele pode trazer malefícios para o meu corpo? Quais seriam esses malefícios? Gestantes podem fazer jejum e pessoas idosas e crianças. Afinal de contas, jejum é para quem? É moda jejum ou não? Jejum já é uma coisa mais antiga. Afinal de contas, é para mim? Aí são algumas das perguntas relacionadas ao jejum e que nós vamos responder aqui nessa live. Então, se tu começou a assistir agora, é porque tu pegou a gravação de uma live que foi feita ao vivo no meu Instagram. Ó, minha sugestão é que tu assiste até o final e que tu interaja aqui como se tu estivesse ao vivo, certo? Tem pergunta? Coloca a pergunta aqui. Tem algum comentário para fazer? Comente. Porque alguém vai responder alguma pergunta tua que tu for colocar aqui para nós, beleza? Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao tema jejum. Muito bem, gente. Por que eu decidi falar sobre jejum, tá? Uma que eu fiz um jejum mais longo, fiz um jejum de 3 dias na semana passada e muitas pessoas acabaram me pedindo que eu falasse um pouco mais sobre o jejum, que explicasse um pouco mais o tipo de jejum que eu fiz, enfim, e no geral, né, você tem muitas dúvidas sobre esse assunto, né, sobre esse tema, sobre o tema jejum. Então tá, vamos lá. Gente, o nosso corpo, nós temos uma maquinaria e essa maquinaria ela consegue gerar energia a partir de 2 formas. Uma forma é através do açúcar do nosso corpo, ou seja, para conseguir gerar energia através do açúcar, a gente se alimenta de carboidrato. Então, é esse carboidrato que faz as nossas usinas mitocondriais gerarem essa energia para o nosso corpo, que normalmente é por ali mesmo que o nosso corpo então gera essa energia. Mas tem outra forma. A outra forma é a forma que a gente mais gosta, tá? Que ele pode gerar energia consumindo a nossa gordura. Exatamente isso. Então essa é uma forma bem interessante, né? Só que quando que o nosso corpo ele vai usar gordura para então gerar energia? Vai acontecer quando a gente não alimentar o nosso corpo com açúcar. Não só o açúcar que a gente come de açúcar, literalmente sim, do pobre carboidrato, porque o carboidrato é convertido em açúcar no sangue, certo? Então, quando a gente tem uma alimentação, por exemplo, regular, a cada 3 horas ou a cada 4 horas, com carboidrato em todas as refeições, o nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele vai sempre então se abastecer desse açúcar, desse carboidrato, e é por ali mesmo, então, gente, que ele vai gerar essa energia, certo? Quando a gente entra em períodos de jejum, aí o nosso corpo passa então a gerar energia através da gordura que nós temos no corpo. E aí, gente, muitas pessoas, então, quando elas começam o período de jejum, elas podem sentir alguns sintomas, talvez seja o teu caso, por exemplo, atrasa o almoço ou atrasa o jantar, talvez tu sinta dor de cabeça, tontura, mal-estar, certo? Tu sente isso? E é normal, tá? Por quê? Porque o teu corpo tá acostumado, aquele momento ali é um momento onde ele ganha o carboidrato dele para ele a partir dali gerar energia. E o nosso corpo, ele vai querer sempre fazer estoque disso. Por quê? Porque o nosso corpo, então, gente, pensa só, tá? Como que era antigamente.
E o nosso corpo foi programado e projetado, evoluiu a partir disso, tá? Na era paleolítica, o que acontecia? A gente não tinha comida em abundância, a gente não tinha geladeira, não estava tudo pronto ali no armário para pegar, ou pegava a geladeira, pegava alguma coisa, tinha um fogão e preparava. Não, né? Antigamente, o que acontecia? A gente tinha que sair das nossas tocas, onde a gente morava, andar muitos quilômetros para ir caçar a nossa comida, e ver se encontrava a tal da caça, né? Porque dependendo do período, a gente não conseguia nem caçar. Então, como que acontecia? Quando a gente conseguia a caça, o ser humano, então, ele se alimentava, ele comia muito alimento para se abastecer, porque não sabia quando ele ia comer de novo. Então, pensa que naquela época, as pessoas ficavam dias sem comer e depois ainda caminhavam vários quilômetros, tinham força para fazer essa caminhada e tinha força para fazer a caça, voltar e se alimentar. Então, o nosso corpo, ele é preparado para isso. Então, quando a gente para de dar carboidrato para o nosso corpo, a gente para de ingerir alimentos, ele vai mudar a rota metabólica dele, vai então começar a produzir corpos cetônicos para produzir energia para o nosso corpo. E aí a gente vai ficar bem. Por quê? Por causa desse processo que já é evolutivo. Porque muitas vezes no começo, quando a gente começa a fazer esse jejum, a gente tem dores de cabeça, a gente tem mal-estar, a gente tem tontura. Porque simplesmente o nosso corpo está acostumado a usar apenas uma maquinaria do nosso corpo, uma ferramenta do nosso corpo apenas. Ele está acostumado apenas a usar a energia através do açúcar. Então, se tu não dá açúcar para ele, ele vai reclamar, ele vai te dar uma dor de cabeça, ele vai te dar uma tontura, porque ele não está acostumado a fazer diferente. Então, quando a gente começa a mudar, quando a gente começa o jejum, gente, é sofrido muitas vezes no começo, tá? Não vai ser fácil, não. No começo é muito difícil tu conseguir fazer um jejum de 3 dias que nem eu fiz. Por quê? Porque o corpo não tá acostumado com aquilo, não. Ele vai gritar, ele vai chiar, ele vai espernear. Eu gosto muito de uma expressão que o Gabriel usa, que ele chama de mitocôndrias mimadas. Ou seja, a tua mitocôndria tá acostumada a mamar ali no açúcar, depois que tu tira açúcar dela, ela vai espernear, entendeu? Ela não vai querer outra coisa. Por quê? Simplesmente porque o corpo está acostumado. Então, quando tu começa a mudar essa rota metabólica, que tu sai do açúcar para ir para o corpo começar então a gerar energia através da gordura, ele entra, digamos, por um processo de sofrimento do corpo. Que é quando ele dá uma esperneada. A mitocôndria mimada, ela tá esperneando ali. Ele não tá acostumado, mas o nosso corpo tem maquinaria para isso. Certo? Então, por isso tudo que não é aconselhável, não é que não possa, mas não é aconselhável que inicialmente já faça um jejum longo. Não é. O mais aconselhável é que tu seja gentil com o teu corpo e inicialmente tu faça períodos menores. O que é algo que todos nós deveríamos fazer, gente, e é saudável para nós, e talvez até tu já faça aqui, que é o jejum de restrição alimentar de 12 horas. Ou seja, 12 horas alimentado e 12 horas em jejum. Quem já faz isso? Para eu saber, me escreve aí, independente se estiver pegando a gravação ou se tu tá aqui ao vivo, escreve para eu saber. Quem já faz jejum de 12 horas diariamente? Ou seja, para de comer umas 8 da noite
e começa a comer umas 8 da manhã. Aí passa 12 horas. Hoje tem pessoas que fazem isso, pelo menos 12 horas diária. Ótimo! Isso é muito melhor do que grande parte dos brasileiros fazem, que fica 16 horas alimentado e 8 horas em jejum, ou seja, só ficam em jejum no período que a pessoa está dormindo, o restante ela come. E por que o jejum é interessante, gente? O jejum, ele ativa os genes da longevidade. E olha que interessante, quem acha que jejum é moda? Tem alguém que acha que jejum é moda porque se está se falando muito de jejum agora, é uma coisa que, sei lá, né, atual, então eu também quero fazer porque já é moda, porque é para emagrecimento, né? Quem acha que o jejum é moda? Tem alguém que acha? Tá tudo bem, não tem certo nem errado não, tá, gente? É só uma conversa aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só esse livro. Deixa eu lembrar como eu compartilho. Aqui. Olha só esse livro, gente. Tá vendo? Esse livro aqui, ó, A Cura do Jejum, ele foi escrito em 1911. Vocês já viram esse livro aí? 1911. Infelizmente, esse livro só tem em inglês, tá? Mas ele foi escrito em 1911, a partir de 3 artigos científicos, e ele acabou virando um best-seller. Oi, Tonton, querido, que bom te ver aqui. Ele acabou virando um best-seller na época. Então, aí o que eu fiz, tá? Eu dei uma olhada nesse livro e fui procurar se tinha mais algum livro, porque esse foi um livro que meu filho leu recentemente, tá? E aí eu fui pesquisar se tinha mais algum livro, assim, né, escrito há tanto tempo atrás sobre o jejum. Aí eu achei uma... Opa! Aí eu achei aqui, ó... Eu achei uma outra lista, olha aqui, gente, de livros. Esse escrito em 1900, O Poder do Café da Manhã e a Cura do Jejum. Aqui eu acho que é Tirar o Café da Manhã e a Cura do Jejum. Isso eu procurei agora à tarde, tá, gente? Olha esse de 1908. Jejum e Nutrição, o Estudo Fisiológico do Poder Curativo do Jejum, junto com uma nova relação da alimentação com a vitalidade humana. O Livro da Vida, Mente e Corpo. Então veja, olha as referências do ano, gente. 1921, 1908, outro de 1908 e outro de 1900. Então naquela época eles já faziam estudos científicos sobre jejum e já tinha livros publicados, livros inclusive best-seller, né? E esse aqui que eu mostrei para vocês, esse aqui foi um best-seller da época, escrito em 1911. Eu achei isso muito interessante, tá? E o que esse livro falava? Eu anotei aqui. Olha só, esse livro, tá? Que foi feito a partir de 3 estudos científicos, ele mostrou que o jejum era responsável pela cura, em 1911, pela cura de câncer, tuberculose, asma, sífilis e resfriado comum. Então, Vocês não ficam impressionados com isso, gente? Eu fico muito impressionada com isso, que há tanto tempo já se estudava, já tinha artigo publicado sobre esse assunto, já se falava, então, que sobre o jejum e cura do câncer. E o que, aliás, gente, o que mais tem estudo científico sobre o jejum
ainda hoje é relacionado a câncer. Depois tem sobre diabetes também, mas na ordem o primeiro é câncer. Até hoje, muitos estudos, então, relacionando jejum com pessoas com câncer tendo benefícios. Beleza. Então, não é moda, sabe? Não é moda. Cientificamente falando, não é moda. A gente sabe que tem jejum muito antigo, milenares, espirituais e tudo mais, mas na área científica não é moda, não é de agora. É muito tempo que se estuda sobre esse assunto, tá? Aí a gente tem um estudo também bem conhecido. Ai, tomara que vocês consigam ver. Ah, que bom, vai dar. Que é o estudo dos macacos. Olha só. Esses macacos aí, ambos têm a mesma idade. Eles têm 27 anos. Tanto do A, o A e o B, o C e o D, tá? Olha só a diferença quando tu olha pro A e pro C, pro rosto deles. Você tá vendo que no A tem pelos brancos, parece que ele tem menos pelo. Olha a diferença dos olhos, que do C parece que o olho é mais vivo, do rosto. Depois quando tu olha pro corpo, o B e o D, não tem nem como comparar. Eles têm a mesma idade, 27 anos. Qual que é a diferença entre um e o outro? A diferença, gente, foi que o que aparenta ser mais jovem, ele teve restrição calórica durante 20 anos e o outro macaco pôde comer comida à vontade, que é o macaco, então, que ali do B, o A e o B, que é o mesmo macaco que ele tá mais definhado. Vocês estão vendo? Então, o A e o B pôde comer à vontade durante 20 anos, ou seja, durante a vida inteira praticamente, e o C e o D, eles tiveram restrição alimentar, restrição calórica. E olha só, então, o que comprova, né? Que o jejum, ele ativa os genes da saúde e da longevidade. Beleza, gente? Achei isso muito interessante, esse estudo. Esse estudo é bem fácil de achar na internet, tá? Eu achei muito, muito legal. Por isso eu quis compartilhar aqui vocês. Beleza. Bom, agora quais os tipos de jejum nós temos? Gente, quando a gente busca o jejum, a gente busca uma coisa chamada hormese. O que é hormese, tá? Hormese, a gente consegue ela através de estilo de vida, tá? A gente consegue através do jejum, a gente consegue com banhos gelados, a gente consegue com exercício físico. O que é tal da hormese? A tal da hormese, gente, é quando o estado hormético é quando a gente causa um tipo de estresse no nosso corpo, onde esse estresse, sabe aquela coisa do... Como é que é aquela expressão do veneno? O que mata é a dose, sabe isso? Eu agora esqueci a expressão popular do veneno que mata é a dose. Tipo assim, a hormese é isso, tá? Então, o estado hormético é quando dá um pouco de veneno o suficiente para a pessoa não ficar estressada no sentido ruim. E sim que ela entra num estado bom, que traz benefícios para o corpo. Então, a atividade física faz isso. Tu causa um dano no teu músculo para ele crescer. Isso é um estado hormético. O jejum faz a mesma coisa. Ele te deixa num estado hormético que causa um estresse benéfico para o teu corpo. E aí, obviamente, tem um limite para que esse estado
não seja maléfico. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Obrigada, Iris. É isso mesmo. Mas era isso que eu queria trazer. Isso. Então, o estado hormético é isso. E no jejum a gente busca esse estado hormético de saúde, de longevidade. O que a maioria dos estudos mostra relacionado ao jejum, tá? É uma melhora na resistência à insulina. Ou seja, ele é muito benéfico, cara, para quem tem diabetes. Não só para quem tem diabetes, é para todo mundo, tá? Mas então, no caso do diabético, ele tem uma melhora significativa com o jejum. E claro, no meu caso, tá? Por que eu faço o jejum? Eu faço jejum, gente, para ativar os genes da longevidade. Eu quero viver mais e melhor, mais saudável, né? Então ele ativa os genes da longevidade, ativa os genes da saúde. Aí eu separei, gente, eu vi um monte de estudo, olhei, separei aqui, anotei, e eu pensei, cara, não tem por que eu ficar falando um monte de estudo científico ali pra ele, sabe? Não tem. É porque assim, ó, lá na Faculdade de Saúde Avançada, a gente tem uma aula inteirinha, que é a Faculdade de Saúde Avançada, gente, é uma empresa que a gente tem, eu e o Gabriel, para profissionais da saúde, tá? Então ali a gente fala com profissionais. E aí o Gabriel gravou uma aula inteira, incrível, sobre jejum. Então o Gabriel é muito fera nisso, ele estuda jejum há muitos anos. Cara, e tem centenas de artigos lá. E eu comecei a olhar e separar, e eu pensei, mas gente, não faz sentido eu pegar artigo científico, sabe? Eu tenho que trazer só o resultado mesmo. Então, eu vou meio que dar uma ignorada aqui, honestamente, tá, gente? Porque não faz sentido. Então, tipo assim, ó, por exemplo aqui, ó, um estudo com 107 mulheres. Então, eu vou resumir do resumo do resumo. Com 107 mulheres, na pré-menopausa, elas fizeram jejum por 6 meses, tá? Fizeram com restrição energética intermitente e restrição energética contínua. O que quer dizer? Um grupo, então, de mulheres fez restrição energética intermitente, que é, por exemplo, hoje eu vou comer todas as minhas calorias do dia. Amanhã, ou eu vou zerar, ou eu vou comer só um pouco. Vou comer só 25% das calorias do dia. Assim sucessivamente. Um dia come, um dia não come. Um dia come, um dia não come. E o outro grupo, então, ele fez restrição energética contínua. Ou seja, todos os dias essas mulheres comeram um pouco menos, tá? Do que 100%. E olha só que interessante, as que tiveram maior benefício não foi aquelas mulheres que comeram menos um pouquinho todo dia. Não, foram as mulheres que fizeram restrição energética intermitente. Então elas tiveram uma grande sensibilidade, melhora na sensibilidade à insulina. Agora, e quando eu faço jejum, Gi, como que eu posso quebrar o jejum? Qual que é a melhor forma de fazer isso? Bom, ontem eu mostrei pra vocês lá nos meus stories, pra quem me acompanha no Instagram, meu filho fez 3 dias de jejum e ele encerrou ontem. O que eu preparei pra ele? Eu preparei uma refeição com gordura e proteína e baixíssimo em carboidrato. Então a melhor forma de tu quebrar um jejum é com gordura e proteína. Preferencialmente usar quase zero ou nada de carboidrato, tá bom, gente? Para não ter uma super liberação de insulina. O teu corpo vai responder melhor dessa forma, tá? Bom, agora os tipos de jejum. Vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar isso aqui para não esquecer. Tipos de jejum. Restrição energética, que é o jejum intermitente, feito 1 ou 2 dias na semana, tá? Então, tu come um pouquinho, come um dia, não come no outro, que é como eu expliquei antes naquele estudo. Aí tem
o jejum de restrição energética ou jejum de dias alternados. Um dia alimentado, com alimento restritivo, e um dia não come. Restrição calórica, que é diminuir um pouco as calorias todos os dias. Então, de 100% de calorias, eu diminuo para 50% ou 75% todos os dias, tá? E esse aqui da diminuição calórica, então a gente viu que é o que menos traz benefício. O que mais traz benefício é quando tu come as tuas calorias diárias num dia e no outro dia tu diminui drasticamente. Então, o que favorece o teu corpo para os genes da longevidade e da saúde é justamente esse desbalanço que mais favorece, certo? E como dá para fazer o jejum? Por exemplo, uma possibilidade, tá? É tu comer um dia inteiro e no outro dia fazer só uma refeição. Isso aí, se tu come 4 vezes por dia, tu vai diminuir, então, para 25%, basicamente, as calorias do dia. Basicamente, 25%, 30%, certo? Então, é uma grande possibilidade. Eu faço isso. Eu faço isso bastante. Eu como um dia e no outro dia eu não como. Ou eu como menos, tá? Como que a gente pode começar fazendo jejum, então? Gente, não sei se eu tô atropelando aqui demais, espero que não. Mas assim, como que a gente pode começar quem nunca fez jejum, tá? É começar fazendo 12 horas de jejum. Ou seja, jantar às 8, acabou a última refeição do dia. Depois tu vai tomar café da manhã só a partir das 8 da manhã, de novo. Isso todos os dias. Depois, tu aumenta um pouco essa janela. De 12, tu passa para 14 horas, ou seja, empurra o café da manhã para depois, lá para umas 10 horas da manhã. E aí, às vezes, não é nem café da manhã, às vezes vai ser um lanche da manhã, entendeu? Beleza. E assim sucessivamente. Assim tu vai, então, aumentando as tuas mitocôndrias, porque tu vai estar aumentando a hormese, o estado hormético do teu corpo. E com isso, as mitocôndrias aumentam. Então tu fica mais... Teu corpo vai se acostumando ao jejum. Agora, o que não é interessante é quando o corpo entra no estado onde ele tá tão acostumado com o jejum já, que não faz mais essa hormese, sabe? Por isso, gente, que é interessante a gente fazer esse desbalanço, porque é no desbalanço que a gente ganha, que o corpo se favorece, certo? Alguém falou aqui que ficou 77 horas em jejum e que mudou a vida dela. O que eu achei interessante do jejum mais longo, tá? É muita questão mental do jejum mais longo, tá? Porque assim, pelos estudos que eu vi sobre o jejum, tá, gente? 24 horas de jejum é onde mais tem estudos que traz benefícios. Aliás, tem vários, né? Vários estudos e tal, mas tipo assim, é o máximo. Vamos a passar de 24 horas para ter o máximo de benefícios, pelo que eu vi dos artigos, tá? Por que então, Gi, tu tá falando isso e tu fez 3 dias de jejum? Porque eu queria ir para um outro nível mental. Aí era um pouco além dos genes da longevidade, sabe? Eu queria um jejum mais longo para mostrar para mim que eu não preciso do alimento. Sabe quebra de crença? Que eu queria realmente ver. E achei bem interessante porque então, o máximo que eu tinha feito de jejum era 24 horas, tá? E quando eu me comprometi de ficar 3 dias em jejum, eu tive uma coisa chamada medo. Eu tive medo de não conseguir
os 3 dias. Porque, obviamente, eu sei que fisiologicamente é óbvio que a gente fica muito mais que isso. Nosso corpo é preparado para ficar muito mais que isso e ficar bem, certo? Ele tá preparado para isso. Lógico que tem todas as questões nutricionais, então tu pode ficar sem comer tantos dias, tu até pode, só que tu vai precisar cuidar das questões micronutricionais, ou seja, suplementação, certo? Para quê? Para te não ficar desnutrido, certo? Isso é uma coisa importante a ser dita também. Então, durante esses meus 3 dias, eu tomei minha suplementação, tá? Então, gente, eu comecei eu tive um pouco de medo, eu achei que eu não fosse conseguir. Por quê? Porque eu lido com ansiedade também. E eu sei que muito a minha relação com a comida também tem a ver com ansiedade. E eu tenho também os genes da compulsão alimentar. Então, eu tenho esses genes da compulsão alimentar e eu tenho que trabalhar esses genes da compulsão alimentar. Então, é um desafio mental para mim. Então, foi por essa razão que eu decidi fazer isso de 3 dias, só que eu tive medo. E aí, o que eu fiz? Por que eu fiz o jejum, de fato, o jejum de 3 dias? Eu queria fazer uma coisa maior, que era me conectar com Deus. Então, foi um jejum que eu chamei de jejum espiritual. E é aqui que eu quero entrar com vocês, tá? Porque o jejum, pelos benefícios todos, eu ficava no jejum de 24 horas. Quando eu fui para o jejum espiritual, embora aquele livro que eu mostrei para vocês, para quem chegou depois, tá? Esse livro aqui, escrito em 1911, a partir de 3 artigos científicos, tá? Ele fala que a pessoa, ela pode parar de comer e ela volta a comer quando o corpo pedir. Não quando ela quiser pela mente, sim o corpo. Porque enquanto tiver reserva de gordura, o corpo vai gerar energia a partir dessas reservas de gordura. E depois de um tempo ele vai falar, e pode ser 7 dias, pode ser 10 dias. O autor desse livro ficava entre 10 e 12 dias em jejum, até que ele sentia que o corpo avisava que estava precisando então de substrato, né? Para voltar a gerar energia, certo? Bom, então, gente, o que eu queria era essa conexão maior com Deus a partir do jejum. E aí que entra o jejum espiritual, tá? Que eu falei pra vocês. E aí, quando eu decidi que eu ia fazer 3 dias de jejum espiritual, eu cheguei a vir aqui e falar pra vocês, gente, seguinte, eu vou fazer um jejum espiritual. Vou fazer um jejum de 3 dias, foi assim, eu não falei que ia ser espiritual, eu só falei assim, vou fazer um jejum de 3 dias. Vocês querem que eu compartilhe meu jejum? E daí me disseram, sim, eu quero, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que aí, eu vi uma parte da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Que eu tô me reconectando com a Bíblia, já faz um tempo que eu tô nessa reconexão de novo. Eu sou de família cristã e nasci num berço muito cristão, onde aprendi muito sobre a Bíblia, então eu tenho isso dentro de mim, nos meus genes, né, na minha educação, e ao longo dos anos eu fui me afastando, e nos últimos tempos eu recebi um chamado para me conectar de novo, e eu tenho me conectado. Só que tem muita coisa da Bíblia que eu já não lembrava mais, sabe? Então eu tô voltando agora com isso. E aí, com a história do jejum, teve uma parte da Bíblia que foi uma amiga que me mostrou, tá? Que é o seguinte, eu vou ler pra vocês, tá? E aí eu quero falar pra vocês o porquê que eu decidi não compartilhar o meu jejum durante o jejum. Ó, Mateus
6, versículo 16. Olha só. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em segredo. E seu pai que vê em segredo o recompensará. Quando eu vi isso, eu pensei, gente, jejum não é para ser compartilhado. O jejum é para ser feito em segredo. E aí foi por isso que eu não compartilhei o meu jejum. Quando eu estava fazendo o jejum. E quando então tu estás, é uma coisa tua com Deus, quando é o jejum espiritual. E nesse momento, para mim, não era só o jejum pelo jejum. Então, como eu normalmente fazia e compartilhava aqui com vocês. Então, agora, quando a gente começa a olhar para isso e a descobrir as coisas que estão aqui, não tem como não viver isso. E aí, como que eu fiz então e como que eu aprendi a fazer o jejum espiritual, tá? Uma é isso, é fazer em segredo. Não é compartilhando com as pessoas e ainda muitas vezes mostrando um olhar de cansada, né? Ou querendo mostrar que tu tá fazendo o jejum e tal. Não, que é uma coisa tua com Deus. E ao contrário, olha que ele manda arrumar o cabelo e lavar o rosto. Sabe? Então foi isso que eu fiz e eu fiquei na minha fazendo. Então como que se começa um jejum assim, gente? Que é diferente do que a gente faz normalmente, né, na nutrição. A gente faz a última refeição e depois que tu faz a última refeição, tu faz uma oração e entrega o teu jejum para ele. E aí então eu tô emocionada aqui falando isso, tô tentando não chorar, juro pra vocês, que eu tô tentando não chorar, porque o meu jejum foi pra um outro lugar a partir de agora, né? Então tu entrega pra ele e tu coloca uma intenção nesse jejum, qualquer que seja a intenção. Então ele passa a não ser simplesmente um jejum só pela saúde ou um jejum apenas para emagrecer, pelo contrário. Não é mais para isso, não é mais para esse lugar, que no caso desse jejum de 3 dias que eu fui para um outro lugar, que é para o lugar onde eu quero me conectar mais com Deus. Então foi essa a minha intenção, e então a gente faz a preparação, entrega para ele, e passa, e entrega, e nessa entrega, é interessante tu já colocar as regras de como vai funcionar. Eu vou fazer um jejum disso, disso e disso durante tanto tempo. Então, eu então fiz um de 3 dias, restrito, sem alimentação e cafeína, apenas com água e chá. E a cafeína também, para mim era importante porque eu realmente gosto do café, né? Então acho que para mim é mais difícil o próprio café do que o alimento, né? E coloquei a intenção. E é interessante quando tu faz isso, gente, é como se tu se conectasse com o teu corpo de uma forma tão poderosa, né? Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E a intenção do jejum bíblico é tu se conectar a esse espírito, que é o nosso ser maior, que é quem a gente é de verdade, que eu falo, né? Que o nosso corpo é só carne, né? Então, quando a gente faz isso do jejum, é como se a gente estivesse colocando a carne
em último lugar, e tu engrandece o teu espírito fazendo isso. Então tu não vai dar o alimento para tua carne, tu vai dar o alimento para o teu espírito. E se tu for pensar, o alimento, a comida, o ato de alimentar a nossa carne é uma coisa que é dessa dimensão aqui. Em outra dimensão, não se come. Então, tu consegue essa conexão maior. E foi isso que eu senti. Então, eu fiquei muito sensível esses 3 dias. Oi, Elton! O Elton é meu parceiro ali da jornada teológica. Que bom que tu tá aqui. Então, nesse jejum eu tive, apesar de já jejuar e estar acostumada com isso, né? Esse foi muito especial, porque eu fiquei muito conectada, eu fiquei muito sensível. Sensível no sentido de sentir as coisas, de eu queria ficar em silêncio. Uma necessidade muito grande de realmente me recolher. Aí foi um momento que eu realmente orei bastante, tive algumas sacadas, alguns insights, né? E coloquei essa intenção, né? Então eu tenho vontade de fazer de novo, mais longo assim, mas puramente espiritual. E eu quero deixar esse convite aqui para vocês também. Ele tem todos esses benefícios, o jejum, que eu trouxe para vocês no começo da live. Quem não assistiu a live e tem interesse em saber apenas pelos benefícios físicos do jejum, pega ele desde o começo, porque realmente é incrível a quantidade de artigos científicos, de estudos científicos relacionados a jejum e a longevidade, tá? E outra coisa interessante, e curas, né, gente? Curas de doença, muitas curas de doença relacionadas ao jejum, cientificamente falando, tá? E aí tu para e pensa, quando tu vai pra Bíblia, né, se fazia jejum, lá no Antigo Testamento já se fazia jejum, os caras ficavam muito tempo jejuando, e eles faziam o jejum espiritual, com intenção, e tinham seus pedidos atendidos, né? Só que quando tu olha cientificamente falando, o jejum ele é poderosíssimo, ele é uma ferramenta poderosa para nós. Então, unindo essas duas coisas, né? A espiritualidade com a ciência, é tão belo, é tão incrível isso, né? Eu comecei pelo lado da ciência e agora eu tô indo pro lado da espiritualidade. E aí é como se fosse um círculo infinito, assim, porque é uma coisa que alimenta a outra, sabe? A ciência está comprovando muita coisa que já está escrito na Bíblia. E o jejum é uma delas, né? Jesus também usava o jejum para se conectar com Deus, né? Ele jejuava e depois que ele tomava decisões a partir do jejum, né? E o meu convite é esse para ti, hoje. Caso tu esteja lidando com alguma coisa, não sei com o que tu está lidando aí, talvez sejam questões de saúde, experimenta fazer um jejum, mas entrega esse jejum para Deus, sabe? Deus, natureza, universo, Jesus, Criador, entrega para Ele. E coloca na intenção de ser ajudado. Porque, vou falar, benefício tem, tá comprovado, tem. Tu vai ter os benefícios também. Vai ter, porque já tá comprovado. Benefício da saúde. Mas agora busca alimentar o teu espírito através do jejum. Vai com essa intenção. Outra coisa interessante aqui que a Soure Lima tá falando, ela tá falando sobre compulsão alimentar e quanto o jejum trouxe cura para a alma, porque tira a compulsão alimentar. Gente, isso aqui eu observei também, tá? Eu tenho os genes da compulsão alimentar, mas eu não me considero que eu seja compulsiva, embora em momentos de ansiedade pode ser que eu seja, então eu acho que sim, também sou, mas talvez não da forma que tu esteja retratando aí. Talvez o teu caso seja um pouco mais grave. Mas o que eu percebi, gente? Que os 3 dias de jejum, quando tu fica esse tempo, não precisa ficar 3 dias, fica 24 horas, tá?
Quando tu vai comer alguma coisa, tu tá tão consciente daquela comida, o teu corpo tá tão consciente que tu não vai conseguir comer qualquer coisa. Não vai, tu não consegue. É como assim? É como se tu ficasse limpo. Sabe quando tu limpa teu banheiro? Limpou o banheiro, sei lá, cozinha, qualquer coisa, o piso tá limpo. Tu vai cuidar muito para não sujar de novo, porque ele já tá limpo. Então, tu não vai pegar uma bota com barro e entrar ali. Acabou de limpar. Não dá. É a mesma coisa pro corpo. Tu não consegue. Então tu fica muito mais consciente. Quem tem compulsão alimentar, experimentar fazer um jejum como esse, vai ter muitos ganhos, muitos benefícios. Não tô falando em jejum de 3 dias, tô falando em jejum... inclusive tem um estudo que fala sobre isso. Esse estudo eu não anotei aqui, mas ele é um que eles pegaram 2 grupos, tá? Um grupo comia normal e o outro grupo comia das 8 da manhã até as 3 da tarde, se eu não me engano. Era essa janela de tempo, ou seja, ele parava de comer às 3 da tarde. Esse grupo que parava de comer às 3 da tarde, eles tinham menos vontade de comer à noite, menos compulsão à noite. Olha que interessante. Porque eles já faziam o jejum noturno. Então, diminuíam a compulsão. A gente fica muito mais consciente. Então, minha recomendação, gente, é que simplesmente façam o jejum. E já que vão fazer o jejum, entrega esse jejum para Deus. Coloca intenção. Entrega para Ele. Na última refeição, terminou tua última refeição, faz uma oração. Entrega para Ele. Fala que tu vai entrar em jejum por Ele. Fala o que tu quer. Fala para Ele qual que é a tua intenção. Se tu estiver com alguma dificuldade, fala que tu não tá conseguindo encontrar uma saída. Entrega para Ele. E durante o período que tu estiver em jejum, continua fazendo a tua oração. Se conecta com Ele. É isso que eu tenho para falar sobre o jejum e sobre o jejum espiritual particularmente. É isso, gente. Uma boa noite para todos. Tchau.